Igreja Açores, o programa com a atualidade da Diocese para ouvir ao domingo, ao meio-dia, no seu Rádio Clube de Angra. Olá, seja bem-vindo a mais um Igreja Açores. Neste programa falaremos sobre os 60 anos do Santuário do Senhor Santo Cristo dos Milagres. Fique desse lado. O nosso convidado deste Igreja Açores é o cônego Adriano Borges, reitor do Santuário do Senhor Santo Cristo dos Milagres, que assinala 60 anos de elevação a Santuário Diocesano. Boa tarde, obrigada por estar connosco no Igreja Açores. Antes de mais, o que é que se pretendia passar com esta série de iniciativas celebrativas dos 60 anos? Em primeiro lugar, boa tarde Tatiana, boa tarde a todos os nossos rádio ouvintes, todos os açorianos, em particular aqueles que têm alguma proximidade ou relação ou devoção ao Senhor Santo Cristo dos Milagres. De facto, este ano 2019 foi caracterizado pelos 60 anos de elevação a santuário desde 1959 pelo então Bispo Dom Manuel Afonso de Carvalho. E na perspectiva de prepararmos este ano comemorativo, realizamos algumas atividades que achamos que foram extraordinárias. Houve um conjunto de iniciativas com conferências que nós decidimos espalhar pela ilha para não concentrar ou centrar tudo no santuário, porque é um santuário diocesano, porque é um santuário que se deve não só ele próprio estar aberto a todos, mas também abrir-se aos outros. E então tivemos quatro conferências que foram espalhadas pela ilha, desde Vila Franca, Ribeira Grande, a Igreja de São José e também uma, com certeza, no Santuário. Mas o ponto alto foi, de facto, a realização do colóquio, que trouxemos uma quantidade de pessoas, estudiosos, sobretudo, que nos ajudaram, que nos levantaram algumas dúvidas, mas também que contribuíram para um aprofundamento do estudo, da fé e da devoção do povo açoriano relativamente ao Senhor Santo Cristo dos Milagres. Portanto, foram iniciativas, creio eu, muito positivas e que tiveram também um impacto muito positivo nas pessoas. É possível fazermos uma espécie de linha da vida destes 60 anos enquanto santuário? Momentos altos, momentos de destaque, momentos se calhar de maiores dificuldades. Como é que traçamos a história do santuário enquanto santuário? Bem, apesar de ser, da minha especialidade ser a história, relativamente à história dos 60 anos do santuário, não posso me considerar um especialista, porque também ainda não me debrucei com sinceridade sobre esses 60 anos de história. Mas claro, tenho e sei dos acontecimentos maiores que foram vividos durante esses 60 anos. A vida deste santuário durante esses 60 anos foi em primeiro lugar marcada pela vida dos seus reitores. O reitor do santuário era aquele que marcava a vida e o ritmo do santuário, desde o primeiro reitor, Monsenhor José Gomes, que foi um homem que veio, que foi padre primeiro aqui, capelão, neste santuário durante muitos anos, mas depois, quando foi elevado a reitor, ainda teve, a santuário ainda esteve muito tempo como reitor. Depois tivemos o padre João Maurício, que era um padre da povoação, mas que passou por cá muito pouco tempo, teve 1 ano e pouco, depois faleceu. O Monsenhor Jacinto da Costa Almeida, um homem com a sua austeridade, com a sua forma de ver a vida e também a luta pela santidade que ele almejava sempre, fazia dele um homem muito rigoroso, em primeiro lugar consigo, mas também com os outros. Recordo todos aqueles que foram seus alunos nos seminários, seja o seminário de Ponte Delgada como o de Angra. Depois houve o Monsenhor Agostinho, que também teve um período bastante grande, que deu um dinamismo muito importante à vida deste santuário. Dinamismo este que fez abrir muito o santuário também aos nossos imigrantes e àqueles que viviam longe e que com saudade olhavam ainda para a sua terra natal, e também, com certeza, com alguma nostalgia relativamente àquilo que é a festa e tudo aquilo que gira à volta do Senhor Santo Cristo dos Milagres. Depois houve o Monsenhor Augusto, que também teve pouco tempo, abalado pela doença, e agora estou eu. Desses anos todos, o momento mais alto da vida do santuário é, sem
dúvida a vinda do Papa João Paulo II, que passou pelas Ilhas Terceira e São Miguel. Aqui fez apenas, na Ilha de São Miguel, apenas uma celebração no Conde de São Francisco, mas foi a única vez que a imagem saiu em dia que não era dia de procissão do Senhor Santo Cristo dos Milagres. Foi quando o Papa João Paulo II cá esteve, há 26 anos. Em termos diocesanos, digamos, as outras ilhas também sentem este santuário como seu, ou está mais cingido à comunidade miquelense e também aos muitos imigrantes que visitam todos os anos o santuário? Os açorianos já sentem este santuário como diocesano, no verdadeiro sentido da palavra? Eu creio que sim. Não tenho razões algumas para duvidar e até pelo contrário, tenho provas sinceras ou certas que este santuário já é visto como um santuário realmente diocesano. Basta que recorde ou que fale aqui da quantidade de cartas que nós recebemos de todas as Ilhas dos Açores, de todas as Ilhas dos Açores sem exceção, de pessoas que se dirigem ao Senhor Santo Cristo dos Milagres, de pessoas que durante o ano ao virem a esta ilha, quer por necessidades médicas, quer por outro motivo qualquer, muita gente das outras ilhas que visita o Santuário do Senhor Santo Cristo não apenas como turista, mas porque quer rezar ao Senhor Santo Cristo dos Milagres. E também, já agora acrescentava, que quase todas as nossas ilhas têm também uma devoção em particular ao Senhor Santo Cristo dos Milagres. Na Terceira temos o Senhor Santo Cristo na Santa Casa da Misericórdia da Praia, da cidade da Praia. Temos o Santo Cristo da Graciosa, o Santo Cristo da Caldeira, até nas Flores tem uma igreja dedicada ao Senhor Santo Cristo dos Milagres, Santa Maria, o Voto do Faial ao Senhor Santo Cristo, no Pico. Portanto, todas as ilhas têm uma relação com a imagem do Ecce Homo, mas com uma relação especial com o Santuário do Senhor Santo Cristo dos Milagres em Ponta Delgada, com certeza. Ainda inserido nestas comemorações dos 60 anos, organizaram recentemente um encontro de reflexão sobre o turismo e o património religioso. Que diretrizes é que saíram deste encontro, onde, aliás, o cônego Adriano Borges foi um dos intervenientes? Diretrizes não se podem dizer desta forma, porque diretrizes implicariam que tinham ou passavam a ter a forma de lei. Mas creio que naquele encontro surgiram algumas ideias interessantes a serem postas em prática nas nossas igrejas, sobretudo as igrejas que estão abertas ao público e que são as mais visitáveis, que essas é que são as mais importantes, neste sentido que estamos a falar. Mas as orientações, ou pelo menos os apelos que foram feitos, partiram muito dessa questão de se proteger o crente, o peregrino, não também vetando o acesso aos turistas. E isto como é que pode ser feito? Necessariamente tem de se criar um horário, ou horários esses que permitam o acesso de toda a gente à igreja, e aí poderão visitá-la como museu, como um lugar bonito de se ver, e com certeza nossas ilhas têm tantas coisas extraordinárias de arte sacra que devem ser vistas. Eu não digo que podem, é que devem ser vistas, e portanto não podem estar fechadas nem se lhes negar o acesso, mas também tem que se proteger aqueles que lá estão, que lá querem ir por outro motivo, porque querem silêncio, porque querem rezar, porque querem manifestar a sua fé, e esses também devem, em primeiro lugar, serem os primeiros protegidos nesta situação. Por isso, há que criar espaços próprios onde os turistas possam entrar, e há que criar horários próprios onde os turistas podem ou não podem entrar. E, portanto, acho que será compreensível. Podemos dizer que horas de oração e horas de visitas definidas? Sim. Se quiséssemos reduzir ou sintetizar, será isso. A igreja tem de estar todo o dia aberta para aqueles que querem rezar, mas sabendo que em determinadas horas encontrarão um espaço mais propício, de silêncio, de sossego, de intimidade para as suas orações. Nos outros momentos também podem entrar para rezar, mas com o risco de eventualmente encontrarem algum grupo de turistas que, mesmo sendo educados, e vejo que nas nossas igrejas e aqui no santuário, os turistas estrangeiros, sobretudo, quando entram nas igrejas são muito, muito respeitadores.
Um caso que às vezes não acontece com portugueses, mas isto será outra história. Como é que o santuário se está a adaptar a este boom turístico? Pois tivemos de nos adaptar na medida do possível e também de corresponder às exigências, entre aspas, naturais. Eu tive uma formação em bens culturais e como tal, tenho também algumas ideias relativamente àquilo que é o património, aquilo que é o que se pode considerar arte, o que se pode considerar algo que deva ser visto. Quando a arte é escondida, é posta de parte, é arrumada, sem poder ser vista, é quase, para já, um crime, ia dizer um crime contra a humanidade, mas não será, mas será um crime contra o próprio património da humanidade. A arte é património de todos, portanto não deve nem pode ficar escondida, sem poder ser visitável. Agora que tem de haver regras, tem de haver regras, e claro que no santuário, para as visitas dos turistas, por exemplo, agora até que vou alterar alguns dos horários, porque acho que como a ideia inicial é proteger os peregrinos e separar peregrinos e turistas, vamos fazer um horário, mas que beneficiará a todos. Portanto, ninguém virá a São Miguel sem poder visitar o santuário, seja para rezar, seja para visitar. Cada vez mais querem-se os santuários como lugares de acolhimento, de oração, e são os lugares da fragilidade e da misericórdia, da fragilidade humana e da misericórdia. Que medidas estão a ser tomadas para que estes lugares sejam cada vez mais aquilo que se pretende? Bem, por acaso agora estamos numa fase de obras e esta fase de obras implicou nós fecharmos o santuário durante algum período de tempo, mas a nossa programação no sentido de horário de assistência vai sofrer algumas alterações quando a igreja reabrir novamente ao culto, quando o santuário reabrir, mas já temos um plano para acolhimento, não só um plano alargado de acolhimento das pessoas que queiram se dirigir espiritualmente, ter apenas uma primeira conversa, queremos que esse horário se alargue pelo menos umas 4 horas por dia. Vamos ver até que ponto as necessidades também exijam que isto aconteça, e depois temos um outro plano que vai ser um plano, creio eu, com bastante interesse, porque é um plano que ainda não nos obriga a fazer obras, ou seja, temos espaços que servem perfeitamente para isso, que são acolhermos os jovens, adolescentes e até algumas crianças eventualmente, que ao deixarem a escola ao fim do dia, sem possibilidades de ATLs e outros espaços de estudo ou de explicações, que possam ter ou encontrar no santuário, durante 1 hora ou 2, um espaço onde podem estudar, tirar dúvidas, porque vamos ter algumas pessoas com formação, ou até criar um certo ambiente de estudo e também de proteção das ruas. E creio que esta também será um espaço de misericórdia, de acolhimento, que o Santuário do Senhor Santo Cristo dos Milagres pode promover em prol da comunidade. Um dos projetos, antes de mais, quando é que se prevê a reabertura do santuário, agora depois das obras? Estávamos com uma previsão à volta do dia 20 e poucos, 25 de outubro, mas obras em edifícios que não são novos, são obras que depois aparecem algumas surpresas. Uhum. Nós já sabíamos que que tínhamos térmitas no telhado, não sabíamos era a dimensão das térmitas, portanto a obra em princípio não mudou, não alterou a data de conclusão, que é o dia 25 de outubro, mas estou convicto, estou certo que antes de meados de novembro não abriremos a igreja. Vai ser necessário fazer um outro tipo de trabalho, de conservação por causa das térmitas, de consolidação de uma outra parte que queremos realizar para o ano, para não haver nenhuma situação desagradável ao longo do percurso, e portanto, talvez para a festa de Cristo Rei seria uma data bonita de reabrir a igreja.
Pretende-se que os santuários sejam novos lugares de evangelização, mas por natureza são os já evangelizados, digamos assim, que mais o procuram. Como é que se alarga este leque de evangelizados? Como é que se traz mais crentes para o santuário? Pois, de facto, o santuário é um lugar que tem uma frequência diária permanente. É difícil entrar no santuário e não ter ninguém, não ter uma pessoa. E de facto é uma brecha da Igreja Católica em geral e dos santuários em particular, já que estamos a falar de santuários, é uma brecha aquilo que acontece atualmente. É falta de gente jovem, é falta de gente com dúvidas. Há um projeto até relacionado com um colega nosso e que são experiências que já foram feitas no continente e noutras dioceses, de se promover um conjunto de diálogos à forma um bocadinho daquilo que promoveu o Papa Bento XVI, o Agora, mas neste momento o santuário, estando no meio de tantas transformações e sobretudo transformações estruturais, eu vou ter alguma dificuldade em concretizar tudo isso enquanto não conseguir resolver uma grande parte importante que são as obras do santuário. E, portanto, algumas coisas vamos fazendo anualmente qualquer coisa, mas pôr isto tudo em funcionamento e em pleno só depois da conclusão das obras. Tem também vindo à luz do dia, digamos assim, alguns apelos seus no que toca ao financiamento destas obras, que são na ordem dos milhões. Como é que estão essa recolha de financiamento para as obras do santuário? Bem, até agora já fizemos um investimento bastante avultado, em várias obras que realizamos, e agora neste momento estamos a realizar remoção e fazer um telhado novo na igreja do Senhor dos Milagres, no santuário. Até agora temos-nos socorrido daquilo que são os nossos próprios fundos, mas também, e com toda a justiça e verdade, dizer que já tivemos um apoio significativo da Câmara Municipal de Ponta Delgada e também um apoio significativo do Governo Regional. Claro, com a ajuda do Governo e com a ajuda da Câmara, conseguiu-se realizar uma pequena percentagem das obras. Portanto, estamos a falar nem de 10% daquilo que será o grosso e o valor total das obras. Aguardamos ainda outros apoios vindos do Governo Regional e eventualmente de algum fundo comunitário, porque é impossível que o volume de obras que nós movimentaremos durante os próximos anos, é impossível que com os fundos próprios do santuário, com os peditórios que nós poderemos e que vamos organizar, é impossível sem a ajuda do Estado. É património classificado, é tesouro regional e, portanto, também estamos à espera que haja um apoio significativo da região, seja financiado diretamente pelo Orçamento Regional, seja vindo de algum fundo. Veremos o que é que o futuro nos reserva, mas recentemente estive nos Estados Unidos a contatar com diversas franjas de imigrantes e que se sentiram bastante sensibilizados com isso, e até o fim do ano iremos realizar um peditório pelas nossas comunidades imigrantes e depois veremos os resultados. Como é que foi essa experiência com as comunidades imigrantes? Sabemos que nas festas do Senhor Santo Cristo eles visitam, muitos deles todos os anos, são muitos que se dirigem ao santuário, mas como é que a devoção ao Senhor Santo Cristo é vivido fora da região, nos Estados Unidos, no Canadá e eventualmente no Brasil? Como é que sente que é vivido o culto ao Senhor Santo Cristo fora dos Açores? Bem, eu já conhecia as nossas comunidades imigrantes, praticamente estive em comunidades
onde já tinha estado noutras funções e noutras circunstâncias, e portanto já conhecia um bocadinho aquilo que é o ambiente. Devo dizer que é algo que é transversal a todos os açorianos e toda a nossa imigração, que é o Espírito Santo. Isso aí é a festa maior que liga todos os açorianos. E depois, em particular, surgem algumas devoções que também são próprias do nosso povo. Uma delas é, por exemplo, que aconteceu agora relativamente há pouco tempo, a Senhora dos Milagres, em Gacetine, que é uma cópia ou uma fotocópia de Nossa Senhora dos Milagres da Serreta. E porquê? Porque aí residem muitos oriundos da Terceira, também muitos de São Jorge, do Grupo Central com maior afinco. De qualquer das formas, além desta, há uma outra grande devoção que quase é paralela à festa e à adoção do Espírito Santo, que é a festa do Senhor Santo Cristo dos Milagres. Nós temos imensas igrejas no estrangeiro que têm imagens do Senhor Santo Cristo, que realizam as suas festas em honra do Senhor Santo Cristo, e que algumas até, inclusive, no próprio dia onde se faz a festa em São Miguel, eles também fazem questão de fazerem neste mesmo dia, e outros espalhados pelo ano. Normalmente convidam sacerdotes de origem açoriana para estarem presentes, para presidirem, tentam fazer um bocadinho aquilo que nós também fazemos por cá. Mas há uma outra coisa que eu noto, importantíssima, apesar de é quase que alguém bebe um copo de água, mas que não mata a sede. Para o nosso imigrante devoto do Senhor Santo Cristo, vir a São Miguel e estar aqui nas festas do Senhor Santo Cristo é que mata a sede. É que tira a sede definitiva. A outra, pronto, refresca um bocadinho, recorda-se, sente-se nostalgia da nossa ilha, mas aqui é que é matar a sede total. Aguardamos por eles em maio. Como é que tem sido a relação com os restantes santuários diocesanos? Pretende-se uni-los cada vez mais, inclusivamente pretende-se criar um roteiro de santuários. Como é que estão estas relações? Bem, as relações a nível de santuários são sempre a nível de pessoas, e é muito importante nós, claro que há alguém responsável de um santuário, e não é o santuário que responde por si, mas há um reitor, e este reitor é que responde por si, na medida em que as medidas ou as situações que queremos para o futuro sejam ou não postas em prática. Demos um passo, não é um passo de gigante, porque foi um passo de formiga. Conseguimos pela primeira vez este ano reunir na Ilha de São Miguel os reitores das nossas ilhas dos Açores, daquelas que têm santuários, portanto 2 da Terceira, Serreta e Nossa Senhora da Conceição, do Pico o santuário do Senhor Bom Jesus, e de São Jorge Santo Cristo da Caldeira. Estiveram todos presentes, teve o seu quê de interessante, mas teve mais o seu quê de lançar uma semente. Semente esta que a gente quer regá-la e fazê-la crescer, e portanto para o próximo ano, creio que em abril, fevereiro do próximo ano, sim, assim que está certo, faremos o nosso segundo encontro de reitores dos Açores, que será na Ilha do Pico, à sombra do Bom Jesus. Faremos este nosso segundo encontro e veremos o que depois poderá sair de lá. Mas creio que o primeiro ano foi ótimo, o facto de termos podido ou conseguido estarmos juntos naqueles dias. E quanto a encontros nacionais, tem também participado nestes encontros fora da região? Que modelos é que acha que poderão ser usados também nos santuários açorianos? Bem, participo todos os anos, desde que sou reitor, no encontro de reitores nacional. Até temos uma associação de reitores de santuários. Acontece sempre em Fátima, sempre na segunda semana de janeiro, por ali. É sempre a seguir ao dia do batismo do Senhor. Portanto, segunda e terça-feira, a seguir ao batismo, é sempre. E então, tem sido muito interessante a nível de formação. Portanto, o que queremos, o que deve ser um santuário, como podemos alterar coisas, e depois individualmente cada um fará os seus ajustes e acertos. Mas falou-se há bocadinho aí da questão do roteiro dos santuários. Claro que num território contínuo como é o continente,
é mais fácil, vamos dizer assim, estabelecer-se um percurso de santuários, lugares a visitar, lugares de obrigatoriedade, não é? Roteiro mais nos fácil Açores, e mais claro barato. Como? Mais fácil e mais barato, com toda a certeza. Mais fácil, mais barato, sem necessidade de se fazer de seguida, porque, sei lá, uma família do continente pode decidir visitar os santuários do Norte durante 2 dias, e depois os do Sul, e depois os do Centro. Quer dizer, aí é fácil, é muito mais fácil. Para os Açores temos sempre a descontinuidade, temos sempre que somos ilhas. Claro que não é algo despropositado, mas não acredito muito em turismo religioso que viesse aos Açores apenas para ir visitar os santuários espalhados por 4 ilhas. Pronto, mas eventualmente até poderá haver. Isto é algo que ainda está em discussão, em conversas, mas fazer um roteiro não é nada ou não tem nada de mal. A adesão é que eu tenho ou ponho algumas reticências. Teria que ser algo concertado com outro tipo de atividades turísticas, certo? Naturalmente. Eu não acredito no turismo religioso puro. Ou melhor, digo que o turismo religioso puro não existe. Mesmo que seja o turismo realizado nas peregrinações para a Terra Santa, para Fátima ou para Lourdes, seja para onde for. O turismo religioso pelo religioso não é só. Quer dizer, se eu vou para um país novo que não conheço, vou ter curiosidade em conhecer. Portanto, não vou ver só igrejas e lugares onde Jesus esteve. Por outro lado, quem repete estas viagens são repetidas em peregrinação com certeza, mas não se deixa de se imiscuir na cultura local, em tudo o que é local, portanto também é um banho de cultura, não é só de religião. Portanto, o turismo religioso puro, eu não acredito. Aos 60 anos, enquanto santuário, quais são os maiores desafios atualmente do Santuário do Senhor Santo Cristo? Pois o maior desafio para o Santuário do Senhor Santo Cristo ou são as obras, que nós tivemos durante quase 30 anos, sensivelmente, ou pelo menos 20 e poucos anos sem fazer nenhuma obra no santuário, com uma conservação mínima, sem grandes conservações, e depois damos de caras com uma situação que é um edifício enorme, extremamente degradado, e além de estar extremamente degradado, sem utilidade, que é uma das coisas que também me preocupa. Esse espaço tão grande, vamos deixá-lo cair? Não vamos deixá-lo cair. Está bem, então vamos fazer o quê? Também precisa de ser útil, esse espaço também precisa de ter utilidade, e utilidade que ajude as pessoas, que sirva às pessoas, que sirva à população. E daí ter surgido a ideia de realizarmos ou de recuperarmos este espaço enorme e fazermos quartos para recebermos as pessoas que vierem a São Miguel no futuro para tratamentos de oncologia, radioterapia, quimioterapia e eventualmente até para outras doenças que as pessoas precisem de um tempo alongado cá na ilha. Tentaremos fazer um serviço diferenciado, ou melhor, oferecer às pessoas algo diferenciado, mas isto são sonhos e, portanto, quando me diz quais são os maiores desafios do santuário, eu creio que eu ficaria já descansado e creio que até poderia dizer com o objetivo realizado e poderia morrer no dia a seguir se conseguisse fazer essa parte. Cônego Adriano Borges, quais são os desejos para a próxima década do santuário? Olha, gostava muito sucintamente de dizer que se nos próximos 5, 6 anos nós tivéssemos a parte das obras todas realizadas, se nos anos seguintes conseguíssemos organizar-nos internamente
com colaboradores diretos, com certeza, mas também com um grupo de voluntários, de pôr em marcha este plano, de receber as pessoas, de acompanhar as pessoas durante o dia, que não é só receber, entregar uma chave e dizer que tem quarto ali, não, de acompanhar as pessoas, de criarmos um sistema de rotinas internamente, em que as pessoas todas interagindo consigam ajudar-se todas umas às outras e que seja uma verdadeira comunidade, aqueles que residirem temporariamente ou mesmo os que residem aqui ou trabalham connosco ou colaboram connosco de forma mais definitiva. Isto seria um sonho fantástico. Por outro lado, a parte espiritual, com certeza, do Senhor Santo Cristo dos Milagres, que não quero que descubra durante esses anos mesmo, apesar das obras. Não me quero dedicar ou pôr a minha atenção apenas na questão material, na questão das obras, que são muito importantes de facto, mas também não quero descurar a parte espiritual, e daí ter também a ajuda de um vice-reitor, de promovermos cada vez mais um espírito de silêncio, que as pessoas se sintam recolhidas, de recolhimento, para poderem se encontrar com o Senhor Jesus, e na medida do possível aqueles que cá colaborarem mais diretamente nessa parte espiritual, seja a comunidade religiosa, as irmãs, seja a equipa sacerdotal, que estejam cada vez mais disponíveis para as pessoas. E depois, já que falou em 10 anos, também gostaria de ver concretizada a parte do museu, onde as pessoas pudessem vir ao santuário e contemplar todas as coisas bonitas que nós temos cá dentro, que fazem parte do património dos açorianos e em certa medida até património da humanidade, como são as joias diretas da imagem do Senhor Santo Cristo dos Milagres. Cônego Adriano Borges, obrigada por ter aceito estar connosco neste espaço de rádio. Longa vida ao Santuário do Senhor Santo Cristo dos Milagres e continuação de um bom trabalho. Muito obrigado, para ti também. Obrigado a todos. E a Igreja Açores regressa na próxima semana com mais um convidado especial e com mais atualidade da Diocese Açoriana. Igreja Açores, o programa com a atualidade da Diocese para ouvir ao domingo, ao meio-dia, no seu Rádio Clube de Angra.